A. O pessoal vai chegando, nós vamos orando. Senhor, em nome de Jesus, eu me ponho diante da Tua presença nessa noite para Te adorar, para Te exaltar, dizer que o Senhor é grande, que o Teu amor permanece e não tem fim, Senhor. Grande é o Senhor, digno de louvor. Espírito Santo, eu Te peço que nessa noite o Senhor trata das nossas vidas, fale conosco, abençoe, Senhor, o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor. Visita, Senhor, os irmãos da Missão Bethesda, nos dê condições para honrar os nossos compromissos financeiros, sustenta os nossos irmãos, que não falte o pão de cada dia na mesa dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo de uma forma especial, a Missão Bethesda. Eu oro pela Missão Bethesda, eu oro por esta cidade, pela Tua igreja, eu oro, Senhor, pelos irmãos desta cidade, Senhor, pela Tua igreja. Eu oro, Senhor, pelo estado de São Paulo, por Itaquá. Eu oro, Senhor, pelo Brasil. Eu oro, Senhor, pelas nações, pelos missionários que estão no mundo, Senhor, na Europa, na Ásia. Derrama do Teu poder, do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus sobre nós. Que possamos, Senhor, ser testemunha do Evangelho neste momento difícil, Senhor, em que a humanidade vem passando. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar contigo, Senhor, em casa para Te adorar, e que tudo isso venha passar logo, Senhor, e que possamos vencer, estar reunido na igreja, na Missão Bethesda ali, Senhor, onde o Senhor preparou para que possamos estar reunidos. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém e graças a Deus. Deus abençoe os irmãos que estão assistindo e já entraram. Se você puder, faça um favor, compartilhe também para que possamos alcançar mais pessoas. E vamos abrir a nossa Bíblia nos Salmos de número 30. Salmos de número 30. Diz assim, Salmos de número 30. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque Tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti e Tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo Teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o Teu rosto, fiquei perturbado. A Ti, Senhor, clamei, ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura Te louvará o pó, anunciará ele a Tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria.
para que a minha glória te cante louvores e não se cale, Senhor. Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amém? Eu te louvarei para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos cantar. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. E como nós começamos falando que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, tudo passa. Tudo na vida passa. A questão é como é que nós vamos passar. Tem pessoas que passam pelas dificuldades reclamando. Tem outros que passam pelas dificuldades dando glória a Deus. Tem outros que passam pela dificuldade dando um grande exemplo de como é que se passa pelas dificuldades. Tá muito alto o som. O importante é que nós passemos pelas dificuldades, assim como, por exemplo, Daniel passou pela cova dos leões, mas ele passou dando um grande testemunho de como é que se passa pelas covas. Nós temos o exemplo de Jó. Nós temos o exemplo de Misael, Azarias e Ananias indo para a fornalha de fogo. E junto dele apareceu o próprio Senhor Jesus. E a nossa vida é assim, nós passamos pelas dificuldades, mas Jesus está conosco. Vamos cantar Eu Te Louvarei? Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
Glória a Deus. Hoje nós vamos cantar um louvor de um amigo meu, pastor Genésio. Se ele vê essa live, que Deus abençoe o pastor Genésio. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, de novo, pois sei. Aleluia! Os irmãos estão dando a paz do Senhor, que Deus abençoe. Vocês que estão ligados nesta programação abençoada que nós preparamos. Vamos cantar, clame. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de seu amor.
Glória a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Por que nós sofremos? Por que o cristão sofre? Parece que sofrimento é uma palavra que não faz parte de muitas pessoas. Ainda mais quando nós vemos um evangelho triunfalista, onde as pessoas dizem que Deus vai fazer tudo, que Deus é com você, que você não passa por dificuldade, que tudo vai mudar na sua vida. Vem para Jesus, tem uma varinha de condão que faz plim-plim e a sua vida vira uma maravilha. E isso não é verdade. É por isso que hoje nós decidimos falar sobre o sofrimento à luz das Escrituras, para a gente entender bem como é que é a nossa vida, como é que nós devemos passar pelas dificuldades. Amém? Antes deixa eu dizer para os irmãos que eu estou com saudade. São mais de 2 meses que nós estamos só pela internet. Alguns irmãos eu ainda consigo ver. De vez em quando eu vou na casa de um. De vez em quando alguns vêm aqui, né? Mas nada é igual, irmãos. Nós estamos reunidos no culto, na igreja. Não é igual, é diferente. Nós temos essa necessidade e esperamos que, em nome de Jesus, isso tudo passe logo, né? Apesar de mais de 2 meses nós estarmos apenas nos vendo pela internet, nós honramos os nossos compromissos. Eu postei um vídeo falando sobre muitas igrejas que vão fechar. E eu falei sobre alguns investimentos que fizemos na nossa igreja. Investimentos esse que não foi barato, irmãos. E ainda assim nós pagamos um aluguel que para nós é alto. E até aqui nos ajudou o Senhor durante esses 2 meses. Talvez vai chegar o outro mês e nós vamos honrar em nome de Jesus nossos compromissos, mas eu preciso de você. Você que ama o Evangelho e ama o trabalho que nós fazemos, nunca usurpando ninguém. Você que ama o Senhor Jesus e a obra que Ele nos confiou. Então, em nome de Jesus, se você quiser, conforme Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 9, conforme Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, tudo por liberalidade. Quem quiser nos ajudar, nos procure depois em box, e nós vamos estar marcando para que você contribua com uma oferta em nome de Jesus, tá bom? É assim, só isso que eu queria dizer para vocês. Eu queria falar mais sobre o que está acontecendo no Ceará. O pastor Augusto Nicodemos fez um vídeo pedindo para que o governador do Ceará liberasse as lives lá. Irmãos, nós não estamos em uma ditadura, mas muitos governadores estão aproveitando para implantar no Brasil uma ditadura em nome dessa pandemia, impedindo o direito de ir e vir do cidadão brasileiro, e nós, como cristãos, não podemos ficar calados. Nós temos que se manifestar, sim. Conforme Pedro disse no livro de Atos, no capítulo 4, importa obedecer a Deus do que aos homens. E o governador do Ceará disse que não pode mais fazer live nas igrejas.
olha, nós estamos fazendo em casa, mas pastor, não pode fazer em casa e transmitir ao vivo, como por exemplo você está fazendo? Pode. Mas nós não podemos abrir mão do nosso direito de fazer lá na igreja. Porque senão daqui a pouco vão estar proibindo os cristãos até de fazer cultos online, como já acontece na China. Já acontece na Coreia do Norte. Em alguns países onde o evangelho é proibido, começou assim, devagarzinho, o diabo vai entrando, quando a gente vai ver, a gente perdeu o nosso direito. E nós não podemos nos calar, viu, irmãos? Em nome de Jesus. O Estado é laico, nós temos liberdade de expressão religiosa e nós temos que abrir a nossa boca e falar, não é essa ditadura que estão tentando colocar. Nós temos que fazer o nosso culto, ainda se nós não aglomerar a gente, vamos fazer culto na praça pública, vamos fazer culto nas nossas igrejas e vamos fazer culto aqui, em casa, nos lares. Mas não a essa ditadura religiosa. Tá bom? Cuidado, irmãos, com muitas coisas que nós estamos vendo por aí hoje em dia. Nós não podemos nos calar, não podemos aceitar. Portanto, no Ceará já está impedido. Nós não podemos deixar isso acontecer. O Estado é laico, nós temos liberdade de expressão religiosa e não podemos nos submeter a uma ditadura religiosa. Temos o direito, se eu quisesse fazer culto na minha igreja, nós tínhamos o direito de abrir. Aliás, esse é um direito que cabe ao pastor também. Não é só ao pastor, a qualquer religião. Nós só não estamos fazendo culto na nossa igreja, porque alguns irmãos, a maioria moram longe, e por questão de prudência, porque temos pessoas da área da saúde, temos idosos na igreja, e nós conversamos e decidimos não fazer. Mas se tivesse irmãos que não apresentassem risco algum, que pudéssemos nos reunir, nós estaríamos reunidos na igreja. Tá bom? O Estado é laico e cabe a nós decidir. Cabe ao pastor decidir essa situação. Não é o governo, não é o prefeito, não é a autoridade política que decide essa questão. Quem decide essa questão é nós. Somos nós, liderança religiosa. Governo é governo, Estado é Estado, religião é religião, e ponto final. E ninguém entra na área de ninguém. Já pensou se o prefeito quiser pregar? Aliás, algumas igrejas já têm feito isso daí, né? Invertido os valores, coloca prefeito nos púlpitos por aí, coloca governador no púlpito por aí, o cara nem teme a Deus, mas nós não, irmãos, nós fazemos as coisas sérias, nós sabemos dividir e não vamos inverter os nossos valores, os nossos papéis, e vamos sim protestar. Aliás, nós somos protestantes por causa disso, tá bom? Em nome de Jesus, vamos manter a nossa posição cristã. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos aprender hoje a palavra de Deus. Você que está em casa nos assistindo, eu te convido a abrir a Bíblia na 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo de número 4 e o verso 12 nós vamos ler. 1 de Pedro, capítulo 4. Vamos falar porque sofre o justo, porque o cristão sofre, porque nós sofremos muitas vezes. 1 de Pedro, o capítulo 4, e vamos ver a luz da palavra de Deus sobre o sofrimento. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém? Vamos orar para que Deus revele assim a sua palavra em nós e a nós em nome de Jesus. Pai Santo e bendito, te peço que nesta noite, Pai, o Senhor fale conosco de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém.
que sofre o justo? Olha o que Pedro nos ensina na sua carta. Que não devemos estranhar a prova, as dificuldades que vêm sobre vós, como coisa estranha vos fosse. Nós passamos por muitas lutas na vida, por dificuldades. Outro dia, uma vizinha, que inclusive tem um mês e alguma coisa que faleceu, estava conversando com ela e eu disse assim: Dona Maria, sabe aquela música que diz assim: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu disse, ela estava cantando e me perguntou o que eu achava. E eu disse, essa música não é verdade. E eu perguntei, quantos anos a senhora tem? Ela disse, ela de 60 e alguma coisa. Eu disse, a senhora, com toda a experiência que a senhora tem, quantas vezes na vida da senhora, a senhora olhou para a vida de alguém e viu dando tudo certo na vida dessa pessoa? E ela disse, na vida de ninguém dá tudo certo. E eu disse, pois é, por isso que essa música não é verdadeira. É uma mentira. Porque muitas vezes na nossa vida dá tudo errado. Aliás, a figura de Cristo na Bíblia, historicamente falando, é uma figura de um Deus fracassado. Imagina um Deus que desce na terra, se faz homem e morre de forma trágica, e alguém olha e ainda zomba do lado dele dizendo, você é o rei dos judeus? Por que você não se salva a ti mesmo? Então, a ideia de que Jesus é um Deus que traz sobre aqueles que o seguem um triunfalismo não é verdade. Tanto que quando ele nos convida a segui-lo, ele já deixa bem claro, quem quiser vir até mim, negue-se a si mesmo a cada dia, tome sua cruz, aí sim pode vir e me seguir. Então nós vamos ver que na Bíblia, muitas vezes, nós vamos por água abaixo. Vai dar muitas coisas erradas na nossa vida. Nós vamos chorar muito. Nós vamos sentir muitas tristezas. Nós vamos ter muitas aflições. Inclusive João, capítulo 16 e o verso 33 diz, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus disse. Outro ponto que precisamos lembrar é que não tem ninguém inocente nessa história. No mundo não tem ninguém inocente. Tudo o que acontece na nossa vida de uma forma direta ou indireta é consequência dos nossos próprios pecados. É consequência do pecado natural. Conforme Davi disse no Salmo 51, em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O salário do pecado é a morte. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado ele arrasou com a vida da humanidade de forma geral. Então o sofrimento da humanidade, conforme Paulo diz em Romanos 8, é consequência deste pecado. E ele diz, pois toda a criação geme. Então nós precisamos entender. Porém, quando nós nos convertemos a Cristo, ainda assim nós continuamos sofrendo. E aí nós temos que entender o sofrimento de uma forma diferente. Que foi o que Pedro disse. Agora vocês devem se alegrar, 1 de Pedro 4,13, mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo. Olha como é que ele ensina. Vocês devem se alegrar quando vocês estiverem sofrendo. Por quê? Porque Jesus também sofreu e vocês estão participando do sofrimento de Cristo.
cristão deve enxergar o sofrimento, encarar o sofrimento de forma que esse sofrimento faz parte da vida cristã. Pelo fato de que nós só vamos deixar de sofrer lá na glória. Quando Jesus nos levar lá, não vai ter mais tristeza, lá não tem choro, lá vai ser só alegria. Mas enquanto estamos de passagem por essa terra, nós temos dores, temos sofrimentos. E se quisermos seguir os passos do Senhor Jesus, nós devemos aprender com esse mestre, que sofrimento faz parte da vida cristã. Quando você ouvir um evangelho na boca de alguns homens que se dizem de Deus, dizendo, pare de sofrer, olhe para Jesus e Jesus vai acabar com o seu sofrimento, decifre aí um falso profeta, mentiroso. Porque muitas vezes possa ser que a gente vem para Jesus e ainda começamos a sofrer mais. Eu vou dar um exemplo para vocês. A vida do apóstolo Paulo era uma maravilha. Mas a partir do capítulo 9 de Atos, quando ele se converte, você vai ver a vida desse homem virando de ponta cabeça. E agora, ele passa a sofrer. É gente querendo matar ele. É naufrágio. É diabo perseguindo ele. Ele diz que foi posto um espinho na carne para que ele não se gloriasse. A saber, o mensageiro de Satanás. Ou seja, o homem não tinha paz dia e noite, 24 horas por dia. Alguma coisa ruim sempre acontecia na vida dele. Ele vai para Roma, alguém diz assim, não vai para Roma não, porque você vai morrer lá em Roma. Ele disse, se essa for a vontade de Deus, que eu morra. E ele vai para Roma e ele é decapitado em Roma. Assim é a vida do apóstolo Paulo, foi a vida do apóstolo Paulo. Ou seja, o cristão pode ser que ele vem para Jesus, mas a partir desse momento, tudo de ruim começa a acontecer na vida dele, mas pela salvação que ele tem em Cristo, pelo trabalho que Cristo realizou na vida dele, pela graça de Cristo que o alcançou, ele se alegra pelo fato de ser participante das aflições de Cristo. E é isso que Pedro diz em 1 de Pedro, no capítulo 4, verso 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo. Tem gente que quando começa a sofrer, ele diz, por que esse sofrimento, Senhor? Isso não faz parte do linguajar cristão. O linguajar cristão deve ser, Deus, eu sei que está doendo, mas eu sei que tudo está debaixo do teu controle. Eu sei que que não vem sobre mim prova que eu não suportaria. E se está vindo sobre mim é porque eu posso suportar. Porque o Senhor é o meu sustento. Então você tem que entender isso. Nós temos que entender que o sofrimento faz parte da vida cristã. E não devemos querer seguir a Cristo sem sofrer. O nome disso é estoicismo. Estoicismo diz que você tem que ignorar o sofrimento. Mas o cristão não é chamado para ignorar o sofrimento. O cristão é chamado a enfrentar o sofrimento de frente. Sabe aquela pessoa que chama o outro e diz, olha, eu vou te dar um conselho. Enfrenta de frente esse problema. É assim que nós devemos enfrentar a vida e o sofrimento da vida. Encarar as realidades do sofrimento de frente. Quando Paulo chama Timóteo para ser ministro do Evangelho, o conselho foi, seja homem. Quando ele fala, se tu varonil, ou seja, seja homem, enfrente os problemas de frente. Vai doer, Timóteo, mas encare. Então nós vemos um falso evangelho sendo anunciado quando promete alegria aqui nessa terra, de forma que não faz parte da vida do cristão. Se algumas pessoas vivem regaladamente farta e tudo vai bem na vida dela, pode ter certeza, essa pessoa não segue o evangelho genuíno. Por quê? 1 de Pedro, capítulo 2, e o verso de número 21. Acompanhe comigo.
1 de Pedro, capítulo 2, e verso 21. Olha o que Pedro diz. Porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o quê? O exemplo. Amém, meu cunhado? Deus abençoe. Então observe só o que Pedro está dizendo. Para isso nós fomos chamados. Para quê? Porque Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Que exemplo? De sofrimento. Para quê? Aí ele termina dizendo, verso 21. Para que sigais as suas pisadas. Então acompanhe comigo. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21. E eu vou ler de novo. Porque para isto sois chamado. Se alguém perguntar para você, para que você foi chamado por Cristo? 1 de Pedro 2, 21. Porque Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Que exemplo? De sofrimento. Para quê? Para que segais as suas pisadas. Que tipo de passos nós estamos seguindo? Muitas vezes, se não estivermos sofrendo a alegria de tudo na vida, não é os passos de Jesus que estamos seguindo. Tá bom? Seguindo esse exemplo, os apóstolos morreram martirizados. E quando você vai estudar a vida dos apóstolos, vocês vão observar que todos morreram de forma terrível. Começando no capítulo 6, todos os domingos, estamos falando do livro de Atos. E aí nós começamos a falar sobre a perseguição cristã no capítulo 7 de Atos e 8. E o primeiro mártir da igreja foi o irmão Estevão, que foi chamado no capítulo 6 para ser diácono da igreja. E aí, no capítulo 6, ele começa a pregar, e por causa que ele está pregando a verdade, um grupo de judeus se reúne e decide matar ele. Inclusive, o apóstolo Paulo participa da morte de Estevão no capítulo 6, 7 e 8. É só vocês lerem de Atos. A partir de então começa a perseguição cristã. E nós vamos ver todos os apóstolos, e depois do período dos apóstolos, na história da igreja, é chamado de patrística. Se você me perguntar, pastor, e o que é patrística? Patrística é o período em que, depois da morte dos apóstolos, os líderes religiosos foram chamados. Por nós, cristãos, é chamado de pais da igreja. Tertuliano, Agostinho de Hipona, enfim, todos esses homens. E vocês vão ver que também eles morreram de forma trágica, martirizada. Conta-nos a história que Pedro morre de ponta cabeça na cruz também. É chamado de, vocês conhecem aí como a cruz de Santo André. Por que a cruz de Santo André? Porque a história conta que André também morreu na cruz, e ele manda inverter a cruz, porque ele não era digno de morrer como o próprio Senhor Jesus. E aí colocaram a cruz em diagonal, e ficou conhecido aí como cruz de Santo André. João foi colocado dentro de um caldeirão de óleo fervente, milagrosamente saiu dali e morre de velhice em Jerusalém. Depois nós vamos ver todos os apóstolos morrendo de forma trágica. O apóstolo Paulo vai morrer decapitado em Roma. E por que eles morreram de forma trágica? Para que se cumprisse aqui, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. E aí nós vamos ver em João, no capítulo 15, o verso 20, o seguinte: que não é o servo maior do que o seu Senhor. E o contexto de João 15, o verso 20, nos diz justamente em relação à perseguição cristã. Ou seja, se nós decidimos seguir a Cristo, nós vamos ter que estar preparado a ser perseguido. Se nós seguimos a Cristo, nós temos que estar preparado para sofrer, às vezes discriminação, rejeição, simplesmente
pelo fato de sermos cristãos e devemos nos alegrar nisso. Jesus disse em Mateus capítulo 5, bem-aventurados vocês são, quando vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós, e vos perseguirem, e vos levarem diante das autoridades. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão. Então eu olho para uma igreja hoje que passa por essa pandemia e que reclama de tudo, porque não sabe enfrentar o sofrimento da forma correta como cristão. E o que devemos fazer? Entender que o sofrimento faz parte da vida cristã. Nós temos o exemplo antes da Reforma Protestante, no século XV, de João Hus. João Hus decidiu traduzir a Bíblia e ele começa a ensinar a Bíblia na Inglaterra. E as autoridades religiosas naquela época, o bispo, manda prender João Hus e fazer com que ele parece de ensinar o que ele estava ensinando. Então João Hus vai para a fogueira. E ele morre queimado, mas ele morre cantando um hino. Nós temos um exemplo, como eu estava falando dos pais da igreja, no século I, de Policarpo de Esmirna, no ano 69 depois de Cristo, mandaram ele negar ao Senhor Jesus, e ele diz o seguinte: tenho servido a Cristo por 86 anos, ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar ou negar o meu Redentor? E assim acenderam a fogueira e queimaram Policarpo de Esmirna. E ele morre também cantando o hino. Você, como cristão, suportaria uma perseguição e teria acusação suficiente para provar que você era cristão e você morrer como cristão simplesmente pelo fato de ser cristão? É isso que devemos ensinar os novos crentes cristãos nos dias de hoje, a morrer por Cristo. Um versículo que é muito forte, guardado no meu coração, é Filipenses 1:29. Pois a vós é dado não somente crer, mas também sofrer pela causa de Cristo. Será que nós estamos preparados para sofrer pela causa de Cristo? Ou qualquer coisinha a gente está reclamando da vida? Ah, não pagou a conta de luz, está reclamando. Ah, não pagou... faltou mistura. Os crentes de hoje, eles são tão fracos, mas tão fracos, que falta mistura, eles estão reclamando. Por que, Deus, essa prova? Aí eu falo, você não sabe o que é prova, não. Você não sabe o que é dificuldade na vida, não. Ai, meu Deus, estou cansado de comer ovo. Olha que mediocridade. Os cristãos de hoje, gente. Quero lembrar uma mulher chamada Perpétua. Também no século I, quando começa a grande perseguição dos cristãos, ela tinha 20 anos de idade, estava grávida, e pegaram ela e disseram para ela, nega esse Jesus que você está seguindo, e aí vai ficar tudo bem. O pai dela tenta convencer ela de negar esse negócio de Jesus, e ela disse, não, Jesus me salvou e eu vou morrer com ele. Então pegaram ela, a Perpétua, e ela tinha 20 anos de idade, estava grávida, e lançaram ela aos seus algozes. E diz a história que vem um touro louco e dá uma chifrada na Perpétua, joga ela para longe, para o alto, morre ela e a criança que estava na barriga dela. Simplesmente porque ela não quis negar Jesus.
Para não ficar somente nessa questão histórica do Novo Testamento, nós vamos lembrar do livro de Jó. A história de Jó é um grande enigma, mostrando o porquê o justo sofre. Algumas pessoas dizem, não, mas eu não fiz nada de mal para sofrer. Jó também não tinha feito de mal para sofrer. E veio uma prova sobre a vida de Jó, tamanha tal, que ele quase que não suporta. Então o livro de Jó tem essa grande questão, inclusive que os filósofos discutem até hoje, falando do sofrimento dos justos, né? E no capítulo 3, o verso 3, por causa do sofrimento de Jó, ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu. Olha o tamanho do sofrimento de Jó. Nós temos o livro de Jeremias, o profeta. Jeremias foi chamado é chamado de o profeta chorão. Ele escreve o livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias foi o homem que mais sofreu na Bíblia. E em Jeremias, no capítulo 20, o verso 14, eu vou ler para você o que ele fala. Ele amaldiçoa também o dia em que ele nasceu. Jeremias 3, o verso 14, diz assim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Perdão, Jeremias capítulo 3, verso 3. Pelo que de forma retiradas as chuvas, e não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma... Versículo 4. Ao menos desde agora não me invocarás, dizendo, Pai meu, tu és guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tem dito, feito coisas más, e nelas permaneces. Jeremias está lamentando o sofrimento em que ele estava passando. Também Jeremias chega a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Jeremias capítulo 20, verso 14. Olha só. Jeremias capítulo 20, verso 14, diz assim. Maldito o dia em que nasci. Já pensou? O sofrimento dele era tão grande que ele disse, maldito o dia em que nasci. Jeremias capítulo 20, verso 14. Maldito o dia em que nasci e o dia em que minha mãe me deu a luz. Não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu teu filho. E alegrando-se com ele grandemente. Já pensou? Então Jeremias sofreu tanto que ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Jó fez a mesma coisa que nós já acabamos de falar. Ou seja, o sofrimento na vida do povo de Deus, ele é presente sempre. A questão é como é que nós lidamos com tudo isso. Então, diante de tudo isso, qual deve ser a nossa posição como cristão, como povo de Deus, diante do sofrimento? Por exemplo, diante dessa pandemia, diante da morte de um ente querido, diante da morte daqueles que nos cercam. Vamos voltar para o texto que nós lemos inicialmente da 1 de Pedro, capítulo 4, e o versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Qual deve ser a nossa posição? Primeiro, obrigado, Senhor. Porque se eu estou passando por isso, eu sei que tem um propósito de Deus e eu devo me alegrar. Você tem noção do que é se alegrar pelo sofrimento? O cristão genuíno, ele se alegra até pelo sofrimento. Ele não fica lamentando, murmurando, ai meu Deus, por que isso, por que aquilo? Obrigado, Senhor, porque em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus.
Qual posição devemos ter? Vamos lembrar do sofrimento de Jó no capítulo de número 1 e o verso de número 21. Alguém dá a notícia para ele, diz, acabou de morrer todos os seus filhos. O cidadão nem terminou de falar que morreu todos os filhos dele, aí chega o outro e fala, acabou de morrer todo o gado que tinha lá no pasto. Acabou, você não tem mais nada, Jó. Aí o que Jó fez diante de tamanho sofrimento e tamanha dor? Jó capítulo 1, verso 21. Quero ler para você. É muito importante nós aprendermos a buscar na Bíblia as respostas. Jó 1, 21. Capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: Então Jó se levantou, rasgou a sua roupa, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. O que devemos fazer diante do sofrimento? Continuar adorando a Deus. Jó adorou a Deus, ainda na dor, no sofrimento. E o verso 21 diz: E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele bendisse ao Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor é grande. Obrigado, Jesus. O Senhor é digno de louvor. Alguém olha para um homem desse daí e fala que esse cara é louco. Só pode. Acabou de enterrar os filhos. Perdeu toda a riqueza que ele tinha. Ele está falando obrigado, Jesus. Bendice ao Senhor. Senhor, te louvo, te adoro. Pronto, ficou pneu. É assim que devemos fazer. Essa é a posição do cristão. Não é de murmura, ou não é, por que, Senhor? Isso não pode fazer parte do pensamento cristão. Você lembra de Abacuque no capítulo 3, o verso 17? Existe uma palavra que traduz fé do hebraico. Emuná. Emuná. O que significa? Fidelidade. Abacuque 3,17 diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a oliveira não produza, nos campos não haja mantimento, ainda que as malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo, pode tudo ir de mal a pior na minha vida, eu vou permanecer fiel ao Senhor. Você tem essa posição como cristão de dizer, Senhor, eu posso perder tudo, na minha vida pode ir tudo de mal a pior, mas eu vou continuar fiel ao Senhor. Você tem essa posição. Pois é isso que Deus espera de nós. Fidelidade, ser fiel, emuná, fé, fide. Por último, o livro de Jó, capítulo 19, verso 25. Jó continua nos ensinando e dando uma grande lição diante do sofrimento da vida. Jó, capítulo 19, 25, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumir a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Jó estava com uma enfermidade terrível, mas ele está dizendo, não faço questão de saúde, o mais importante é Deus na minha vida. Que a enfermidade consuma toda a minha carne, o mais importante é que eu verei a Deus. Para o cristão, o mais importante de tudo é Deus, porque ele se lembra do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas.
E nós vemos nos dias de hoje crentes tão fracos que ele ama qualquer coisa e depois ele ama Deus. Ah, se Deus fizer isso, aí eu vou fazer isso. Se Deus fizer assim, aí eu vou servir a Deus. Se Deus me abençoar, aí eu vou servir a Deus. Eu falo, isso daí não é evangelho. Sabe o que é evangelho? É amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que Jó nos ensinou, é isso que Jeremias nos ensinou, é isso que a 1 de Pedro, no capítulo 4, está nos ensinando, o fato de sermos participantes das aflições de Cristo, é isso que Jesus nos ensinou com o seu próprio sofrimento, e ainda nos dizendo que não é o servo maior do que o seu Senhor, é isso que os apóstolos nos ensinaram, dando a própria vida para morrer por Cristo, é isso que Filipenses 1, 29 nos ensina, é isso que os pais da igreja nos ensinaram, é isso que a história da igreja nos ensina sobre o sofrimento, a perseguição, e é isso que a história da igreja na humanidade, inclusive hoje, diante dessa pandemia, nos ensina qual deve ser a nossa posição como cristão diante do sofrimento. Meu parente morreu, cadê Deus? Isso não deve fazer parte do sofrimento cristão, da vida cristã. O cristão deve dizer, Senhor, tudo está no teu controle. Não importa o que aconteça, há um propósito de Deus. É isso que Jó disse. É isso que Abacuque disse. Capítulo 3, verso 17. Eu, todavia, me alegrarei e exaltarei o Deus da minha salvação. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha carne, ainda assim, na minha carne verei a Deus. Como precisamos de cristãos que digam como Paulo disse, porque em nada eu tenho por preciosa a minha vida, contanto que cumpra com alegria o chamado que me foi proposto. Você tem noção do que é dizer, Senhor, a minha vida, eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer amanhã. Porque eu sei que o amanhã está no teu controle. Eu não estou preocupado se amanhã eu vou sofrer, se eu já estou sofrendo. Eu sei de uma coisa, que eu não vou sofrer além do que eu consigo, permitido por Deus. É assim que devemos encarar o sofrimento na vida do cristão, na igreja. As tristezas da vida devem ser encaradas de frente. Mas jamais devemos esquecer que Deus está no controle de tudo nas nossas vidas. Inclusive, há um propósito de Deus até para os nossos sofrimentos. Amém? Então, ensinamento que se faz necessário na igreja atual, na sociedade que vivemos, sobre o sofrimento do cristão. Se você ouvir, pare de sofrer, esse evangelho é falso. Se você ouvir, vem para Jesus e tudo vai mudar na sua vida, você deve dizer, isso é mentira. Eu não quero, pois em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o chamado que Deus me propôs. Amém? Deus abençoe, vamos orar. Obrigado pelo carinho da sua atenção em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra que foi ministrada nesta noite. Tenho certeza que com fidelidade, com fé, fiel, aquilo que o Senhor tem para nós. Nos consola, nos conforta e nos dá ânimo para enfrentar os sofrimentos que porventura venham ainda mais fortes sobre as nossas vidas. Uma coisa eu sei, Pai, o Senhor está conosco, pois o Senhor fez uma promessa que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. E eu creio nisso. E a tua igreja acredita nisso, Senhor.
E é por isso que eu quero te agradecer nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe você. Beijo no coração. Até domingo, querendo Deus, a partir das 19 horas aqui, nesse mesmo canal, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus.